Então, iniciando agora a nossa gravação da aula e a nossa aula oficial, sejam bem-vindos todos. Queria agradecer vocês pela mudança de horário, haja vista que sábado é aniversário da Sara, da minha filha, e a gente pegou um passeio para fazer com ela durante o dia. E isso vai impossibilitar a gente de estar aqui. Então, eu queria agradecer vocês por terem aceitado isso. E já deixo também pré-avisado que na possível ausência de alguns de vocês no sábado, podem falar sobre isso no grupo e a gente alinha a possibilidade de fazer durante a semana. Então, eu sei que na minha qualidade de professor dessa turma aqui, eu ganho um pouquinho de chá, de colher de chá de vocês para essas mudanças, mas eu queria propor que a mudança acontecesse na impossibilidade de outras pessoas também, tá? Não só por causa de mim, mas por causa de outras pessoas também. O seguinte, gente, o livro de Mateus ele abre trazendo a genealogia de Jesus, tá? Não só o livro de Mateus, como o livro de Lucas também faz esse trabalho, tá bom? Interessante ponderar é que o, o livro de Mateus ele vai trazer Jesus a partir da tribo de Judá, tá? Então ele vai trazer, por exemplo, num dos seus ingredientes, né? Rei Davi, no versículo 6. Davi, ele era da tribo de Judá, tá bom? É interessante porque a gente vai no versículo 2 e tá lá: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E a partir de Judá a gente vem descendo, tá? Então, a gente tem Aminadab, a gente tem Boaz. Boaz é o resgatador de Ruth, né? O homem que se casa com Ruth. Desse casamento gera Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Davi gera a Salomão, tá? Davi gerou muitos outros filhos, mas a linhagem de Davi que precede para o reino é a do fruto, a do casamento com a mulher do seu adultério, tá? Davi adultera com Batseba, e aí eu queria deixar um ponto a mais aí. Quem estudou comigo o Antigo Testamento já pegou, passar isso para vocês. O pecado de Davi com Batseba, ele não é só de adultério. Ele como rei, ele poderia, pelo menos ele se coloca na condição de se casar com outras mulheres. Seja bem-vinda, Gi. O Graça e Paz. Ele se coloca na condição de se casar com outras mulheres. Lembrando, César, então Davi era o rei, ele podia se casar com outras mulheres? Não, ele não podia se casar com outras mulheres. Os, os múltiplos casamentos de Davi, eles eram não aceitos, mas eles eram tolerados, mas eles também eram pecaminosos, tá? Então Davi ele não tinha a bênção de Deus para ter quantas mulheres ele quisesse. Isso a própria lei mosaica proibia o rei de ter mais de uma mulher. Entretanto, isso era um risco que se corria, tá? Salomão a mesma coisa. Ele tem 300 mulheres. Essa conta do número de esposas de Salomão, isso é muito provavelmente é uma hipérbole, tá? De que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, ou 300 esposas e 700 concubinas. Isso é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Muito usada naquela época era dizer que quem tinha muito tinha 1000, tá? Então, assim, é, é mais ou menos uma ilustração da seguinte: olha só, um forte de uma milícia, né, de um exército, ele estava lá se protegendo e chega um mensageiro correndo e dizendo: olha, eles são muitos que estão vindo a nós, o nosso forte é pequeno, o nosso forte vai cair, eles são muito numerosos. Quanto eles são? Eles são em 1002. Como assim 1002? Ó, é que vem dois na frente e uns 1000 atrás. Entendeu? Então essa narrativa de que mulher Salomão tinha 1000 esposas, isso entra
é capaz de que isso entre muito nesse modo de comunicar, tá? Não é que exatamente Salomão tinha. É a mesma coisa, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Davi tinha matado quem? Davi tinha matado Golias, um urso e um leão, só isso. Então, no momento em que se narra que Davi matou seus 10 milhares, Davi tinha matado um homem só. Tá? Então entra muito nessa narrativa da hipérbole, de mostrar a grandiosidade do número de esposas que Salomão de fato tinha. Ele tinha um número de esposas grande? Tinha. Era 1000? Aí a gente entra numa conta que ela não existe. Não sei. Podia ser só 80. Mas já eram uns 1000. E para quem tem uma mulher só, já sabe que já não precisa de duas para valer 1000. Porque vale, né? 1000. Né? Obrigado. Ô, querida, pega um copo d'água para mim, por favor. Então, essa contagem de 1000 esposas, ela era hiperbólica, tá? Davi tinha várias esposas. Inclusive, ele se casa com a mulher de Saul quando Saul morre. Ele toma ela para ele. E eu não sei se você lembra que Davi era casado com a filha de Saul. Então, Davi se casa com a filha e com a mãe. Ó que legal. Ele casa com a filha e com a sogra. Muito provavelmente ele se casa com a sogra em um modo pro forma para que ela se mantesse na corte e para que ela se mantesse segura, tá? É uma possibilidade, tá bom? Outra questão a gente trazer aí, a gente já falou sobre isso, é que o pecado de Davi com Batseba ele não se resume a adultério, tá? É adultério, mas não se resume a isso. Ele usa a autoridade de um rei para ordenar que uma mulher se deite com ele. Então, hoje a gente entenderia isso mais ou menos como um estupro, um abuso sexual, tá? Então, Davi não é que ele se envolve emocionalmente, foi num bar, ela tomou uma, eles se olharam, conversaram. Ele olhou ela de fora, ele ordenou, traga ela para minha cama. Ela não teve escolha. Batseba não teve escolha. Então, nesse coito que eles tiveram, Batseba é mais uma vítima do que ela de uma mulher sedutora, no caso. Não é o que o texto mostra pra gente, tá? Agora mostra que Davi tinha um bom olhar, né? Tinha uma visão muito boa, porque do palácio ele viu a mulher tomando banho lá embaixo, né? Então é isso aí, tá? Então isso é uma coisa pra gente ponderar, tá? São coisas que trazem. E Deus usa a geração de filhos da esposa. ah, Como é o nome? Bastarda nesse sentido, por causa de ser fruto do pecado, Deus usa a geração de filhos a partir dessa para trazer Jesus. Então, não entra os filhos de Mical, que é a primeira esposa de Davi, que é a filha de Saul, ela não entra na genealogia de Jesus, mas o filho de Batseba, que é Absalão, entra, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Ah, quer dizer que Deus aprova os nossos pecados e faz deles uma bênção, né? Não é isso. Só quer dizer que a misericórdia e graça de Deus, elas são tão abundantes nos seus filhos, principalmente nos seus erros, que geram novas oportunidades, ainda que a partir do caos gerado pela escolha pecaminosa do indivíduo, certo? Assim como no caso de Davi, a gente vê isso, tá? A gente tem, por exemplo, em Raabe, tá? Raabe, ela era uma prostituta em Jericó, certo? E ela gera Boaz, que se casa com Ruth. Ou seja, de uma prostituta vem aquele que se torna a imagem de Jesus para restaurar uma moabita. Quem são os moabitas? Os moabitas são o povo amaldiçoado por Deus, porque eles são fruto do incesto das filhas de Ló, que embebedam ele, transam com ele para engravidar do pai. Esses filhos são os filhos os moabitas. Então Deus usa uma prostituta para gerar o resgatador de uma maldita. Olha só. Então Deus usa o rei no seu pecado com uma mulher então bastarda
e faz do filho bastardo rei de Israel, o maior rei de Israel que já teve, que é Salomão, e dessa genealogia toda bagunçada vem o rei dos reis, senhor dos senhores. Através de quem? Através de uma Almar. Você consegue repetir a palavra hebraica? Almar. Almar. Isso. Essa é a palavra que está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte, olha, está repetido aqui no versículo 23, é o mesmo texto de Mateus 1, 23, tá? A virgem conceberá, a Almar conceberá, certo? Isso foi traduzido para nós como virgem, mas não é assim no original, e eu preciso esclarecer isso para vocês, tá? O texto original, a palavra Almar, ela não é usada para virgem no hebraico normalmente, tá? A palavra usada para virgem no hebraico, ela é betular. Betular. Almar é usada para donzela, tá? Então, o que o texto de Isaías 14 diz é o seguinte: uma donzela conceberá. E o que é que isso significa? Significa que uma mulher jovem, muito jovem, mas já em idade fértil, vai conceber. O que é que se espera de uma mulher pronta para o casamento? Se espera que ela seja virgem. Então, é errado dizer, então, que o texto de Isaías, que para nós... Ô César, por que é que isso foi para nós traduzido como virgem? Enganaram a gente? Não, não enganaram a gente. Na tradução grega, chamada de Septuaginta, tá? Séculos antes de Jesus, traduziram o Velho Testamento para o grego. E, perdão, na hora de traduzir a palavra almar, traduziram para paternos. No grego, paternos significa donzela e significa virgem também. Então, por uma questão da tradução do texto em hebraico para o texto grego, para formar a tradução da Septuaginta. Por exemplo, é a Septuaginta que Jesus usa. Jesus usa a Septuaginta. Ele usa a versão do Velho Testamento em grego. E ele cita as palavras em grego da versão do Velho Testamento, tá? Então, essa tradução trouxe a palavra, então, alma para paternos, que significa as duas coisas, donzela e virgem. A mesma coisa tem uma versão da deusa Atena, que é a deusa Atena Paternos, tá? Que ela é seria a jovem deusa Atena, tá? Então, isso é uma... César, isso desmerece o texto? Não. Mas é importante que quem estuda teologia, ainda que minimamente, tenha noção que existem questões de tradução que são importantes a gente saber. Então, se uma hora você falar assim, tá escrito, o texto da Bíblia não diz que Maria era virgem. Você pode falar, é verdade, não diz que ela era virgem, mas diz que ela era uma donzela, e donzela significava uma mulher pronta para o casamento, e naquela cultura era importante que a mulher pronta para o casamento fosse virgem. Isso significa que Maria tivesse, provavelmente, a partir de 13 anos. Entre 13 e 15 anos, ok? Naquela cultura era muito comum a menina se casar entre 13 e 15 anos e o homem se casar a partir dos 35 anos. Homens, geralmente, eles tinham condições de manter uma família muito bem mantida a partir dos 40 anos. Então era muito comum. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o jovem príncipe Moisés feriu o egípcio de morte, Moisés tinha ali 40 anos. Então, na Bíblia, um homem jovem é um homem de 40 anos. Ok? Eu estou começando a minha vida agora. Essa barba branca aqui é só para mostrar a força do poder que eu ainda tenho. Entendeu? Então, 40 anos. Tá? A possibilidade de Maria ter sido virgem, então, na concepção de Jesus, ela também é uma base importante para a nossa fé. Por quê?
Alguém me diz aí o que aconteceria se Maria tivesse engravidado de Jesus de José e não do Espírito Santo? Qual seria o resultado? Você falou aí para todo mundo ouvindo? A Flávia está respondendo, mas ela não liga o microfone, não adianta nada. É o seguinte, se Jesus tivesse sido engravidado de Maria com José, ele carregaria o pecado original de Adão e Eva. Então ele seria não só suscetível ao pecado, como ele seria pecador por natureza. Jesus, como é concebido do Espírito Santo, ele é santo por natureza. Por isso ele vence a morte. Por isso ele não se corrompe. Certo? Jesus, ele não pode ser um exemplo para os fiéis no sentido da sua santidade enquanto homem na terra, porque ele era Deus encarnado. Então a gente precisa entender, olha, você precisa ser como Jesus que não pecou. Não dá, não dá, não dá. A gente peca respirando. Jesus não pecava de jeito nenhum. Sabe aquele pensamentinho bobo que passa na sua cabeça? Pecaminoso? Sabe? Jesus não tinha. Porque ele não carregava a semente do pecado original. Jesus não tinha porque ele não carregava. Agora, o que Jesus faz é, no Espírito Santo, nos dá a condição de viver de modo santo. Aí sim. Então, nós nos espelhamos em Cristo porque o Espírito Santo está em nós, mas comportamentalmente é impossível, tá? É impossível. Então, nós buscamos a santidade, mas nós sabemos que a santidade, de fato, nós só alcançaremos na ressurreição. Jesus vence a morte, o mundo e o pecado por nós, para que na ressurreição nós sejamos então semelhantes a ele de novo. Porque o status de não nascer com a semente do pecado, só Adão e Eva tiveram. A partir de Adão e Eva, todos nós nascemos inclinados violentamente ao pecado. Ele pode ser pecadinho, pecado ou pecadão, mas todos nós nascemos com a mesma inclinação. Tá? O que eu estou dizendo aqui é alienígena para alguém, por enquanto? Estamos de acordo? Estamos no mesmo papel aqui? Beleza? Joia. Então, é interessante entender isso sobre... interessante entender isso sobre Maria, tá? A diferença de almar para betular e entender que na tradição para Septuaginta mudou, Septuaginta, não tem ginta no grego, mudou para pátenos, e pátenos carrega os dois significados, certo? Então, por que Maria não morreu virgem? E aí eu quero a participação de vocês. A Bíblia fala que Jesus tem irmãos e irmãs. Legal. Boa. O que mais? Porque ela já estava prometida para casar. Não, porque ela não morreu virgem. Ah, morreu? É. Porque ela casou. Isso, mas ela casou, ela estava grávida do Espírito Santo, certo? Certo. Jesus nasceu. E aí, segundo a tradição católica, Maria permanece virgem até a sua ascensão, certo? Ela não tem filhos. Mas a igreja protestante levanta a bandeira de que Maria não morreu virgem, porque ela teve filhos com José, porque narra o encontro de Jesus, aonde ela e os seus irmãos vão lá atrás de Jesus na casa de não sei quem, certo? Certo. Então, vamos lá, a gente tem algumas possibilidades, algumas têm a ver com a tradição católica, mas nós temos possibilidades teológicas, tá bom? Então, assim, leitura comum protestante é: Jesus nasce de um momento marinho especial. Ela era virgem, concepção do Espírito Santo. Após o nascimento de Jesus, Jesus fica um pouco maior, Maria se deita com José e eles têm outros filhos, tá? Inclusive um Tiago, que se tornou líder da igreja, um outro irmão, Judas, que é quem escreve a carta de Judas na igreja, é irmão de Jesus, tá? E algumas irmãs também, é o que são narrados, tá bom? É verdade que a palavra grega usada para irmãos eventualmente pode se tratar de primos também.
Ok? Então, essa é uma das coisas que os católicos abraçam muito, os teólogos católicos, em dizer que quando chegam para Jesus, diz Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos aí, suas irmãs estão aí, na verdade, Jesus teria entendido sua mãe, seus primos e primas estão aí. Certo? Essa é uma possibilidade? É. Essa é uma possibilidade aceita na academia? Não. Por quê? Porque é muito eventual o uso da palavra primo. Então, assim, uma em cada inúmeras vezes em que essa palavra é chamada de irmão, ela pode ser usada para primo. Então, isso se torna uma possibilidade muito pequena, tá? A outra questão que ela é mais viável, é que seguinte, provavelmente José fosse um homem bem mais velho. Ele fosse um homem muito mais velho. Isso significaria que ele morre cedo na história de Jesus. Não, e Jesus ele precisa largar o rabinato aos 13 anos para cuidar da sua mãe para trabalhar, porque o seu pai teria morrido por volta dessa idade. Não porque José morreu cedo necessariamente, mas é porque ele já era velho. E ele era velho e viúvo, e provavelmente ele tinha filhos de um primeiro casamento, cuja esposa morreu. Ele escolhe então Maria para se casar com ele, assim como muitos japoneses fazem até hoje. Se um homem de 80 anos se casa com uma menina de 20 porque ele quer, na verdade, uma cuidadora. Ele não mantém intimidade com ela, ele deixa tudo que ele tem para ela, mas ele quer alguém que ajude ele com os remédios, que alimente ele, ajude ele a tomar banho, esse tipo de coisa. Então isso é uma coisa que acontece até hoje nas culturas orientais. Isso acontece no Japão, isso acontece na Índia, isso acontece em muitos países orientais. Então uma outra possibilidade é que José fosse um homem de idade avançada. E tendo idade avançada, ele já teria filhos, e Jesus seria um filho do casamento com Maria, tá? Por isso da resistência dos irmãos de Jesus a aceitarem a sua mensagem, tá? Até onde a gente sabe, próximo da ressurreição, tá bom? Então isso é uma possibilidade teológica também, tá? Eu particularmente acredito em quê? Eu particularmente acredito que nasceu Jesus, entendeu? 40 dias depois, o José e a Maria foram para depois da manjedoura atrás do pasto lá e trabalharam belíssimamente o que eles tinham que trabalhar. Porque Maria, mulher santa que era, merecia receber um pouco de prazer também. Isso é o que eu penso, certo? Mas a gente tem essas saídas teológicas. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso, não? Não. Não, né? E é interessante, né? A gente não precisa. Existem questões teológicas que a gente não precisa necessariamente assumir como verdade, mas assume como interessante porque isso pelo menos gera um debate saudável, entende? A gente consegue olhar para a cultura católica e falar, bom, pode fazer sentido o que eles falam a partir desse olhar. Então, isso mantém a gente no debate saudável. E sobre debate, eu queria dizer para vocês que, como eu falei, nós não somos obrigados a lidar com a fé alheia e aceitá-la e acatá-la como verdadeira. Entretanto, a nossa resposta não pode ser dogmática. O que é dogmática? Não, Maria não morreu virgem porque ela não morreu, porque ela teve outros filhos. E eu acredito nisso. Isso é uma resposta dogmática. É do tipo assim, sabe quando alguém chega para você e fala assim, ó, Deus me falou que eu tenho que ir para outro lugar. Aí você fala, então se Deus falou, eu vou falar o quê? Isso é quando a pessoa ela não quer conversar, ela só quer lacrar e acabou, certo? Eu costumo dizer para quem vem me falar que Deus falou que essa pessoa, ó, você está falando besteira. Deus não falou nada disso não me vem com esse papo. Eu costumo dizer isso, mas nem todo mundo tem esse estômago, né? O que eu quero dizer é que a nossa conversa, quando a gente vai sentar numa conversa para conversar com teólogos de igrejas são distintas daquilo que a gente acredita, ou até mesmo religiões como Testemunhos de Jeová, catolicismo, a gente não deve ser dogmático. Porque no momento que a gente é dogmático, isso só demonstra a nossa ignorância. Porque dizer é assim e pronto, acabou, é assim que eu creio e pronto, acabou, isso é só ignorância, isso é só assunto de quem não tem argumento. Então, esteja pronto para, conforme o apóstolo Pedro nos ensina,
expor as razões da esperança que há em nós. A nossa fé, ela não é dogmática, no sentido de que é assim e pronto e acabou. Existem provas científicas, históricas, documentadas daquilo que a gente crê. A gente não precisa ficar lacrando e dizendo que é assim, pronto, acabou. Se você discorda, você é do diabo. Jesus não fazia isso, a gente não precisa fazer. Então, nós podemos ter conversas a respeito da nossa fé de modo inteligente. E é isso que eu abordo muito. Uma hora, quando a gente terminar os evangelhos, eu vou trazer para vocês Aristóteles. Aristóteles desenvolveu um discurso que prova a existência de Deus. Qual Deus? Ele não fala. Pode ser Jeová, pode ser Oxóssi, não importa. Mas ele prova a existência de Deus usando filosofia e matemática, certo? Então a gente pode falar sobre isso. Por quê? Porque isso nos ajuda a falar sobre a fé de modo mais inteligente. Principalmente com os que não creem, tá? Citar versículo bíblico para quem não crê na Bíblia é a coisa mais estúpida que um pregador pode fazer. Olha, a Bíblia diz que Deus... Amigo, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é um livro de papel, qualquer um escreve. Não, mas a palavra fala... Ô César, como é que eu prego o evangelho para uma pessoa que não crê na Bíblia? Poxa, é tão fácil, gente. Uma hora a gente fala sobre isso. Vamos manter a cabeça aqui, tá? A gente tem, então, logo... Aí eu queria a ajuda da Tati para abrir a Bíblia no livro de Isaías. Só abre Isaías por enquanto. Tá? Beleza. Tá, vamos lá. A Bíblia tem quantos livros no total? 66. Olha o Gael aí, gente. A Bíblia tem... Relaxa, tá de boa. Não... A Bíblia tem 66 livros. Quantos no Velho Testamento? 39. Joia. E para o Novo Testamento? 27. 27. Joia. Beleza? Beleza. Vamos lá. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. 66. Certo. A respeito do livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías são, em sua maior parte, advertências e correções para o povo de Israel. Do mesmo modo que a Bíblia tem nos seus primeiros 39 livros o pacto com a velha aliança, Isaías tem nos seus 39 primeiros capítulos advertências e correções em relação ao povo da primeira aliança. Certo? Do capítulo 40 em diante, o livro de Isaías se torna um livro messiânico em que ele fala só sobre a vinda de Jesus. Certo? A Bíblia, do 40º livro, do livro 40 em diante, só fala sobre Jesus. Assim como Isaías, de 40 em diante, só fala sobre Jesus. A Bíblia, de 40 em diante, só fala sobre Jesus. Olha que interessante brincar com os numerinhos. Entenderam? Eu vou ser mais específico ainda. Mateus, ele é o livro da Bíblia de número 40. Certo? Agora, Tati, abre aí no capítulo 40 de Isaías. Abriu? Uhum. Joia. Em Mateus, no livro 40, em Mateus, que é o livro 40, no capítulo 3, marca aí, 43, tá escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus.
Este é aquele a quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tati, leia capítulo 40 para mim. Do primeiro, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Não, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, assim, ó, no livro 40 da Bíblia, capítulo 3, é inserido João Batista. No capítulo 40, verso 3 de Isaías, é inserido João Batista. Certo? Vamos lá. Isaías é dividido, então, em duas partes, né? Do capítulo 39 para trás, sobre Israel. Capítulo 40 até o 66 é sobre Jesus, certo? Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá. Do 40 até o 66, qual é o capítulo do meio, exatamente? Faz a conta aí. 13? É o 53? É o 53. Abre aí, Tati, no 53. Aberto. Agora leia aí, Tati, o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Tá bom, tá Todos bom. nós Tá bom. andávamos. Você pode continuar até o fim e eu vou dar glória a Deus até o fim. Ele é maravilhoso. Na aba do livro de Isaías, que fala da messianidade, do messiânico de Jesus, no meio, exato meio, é a cruz. Ele foi traspassado, ele foi ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, a cruz estava sobre ele. Olha que coisa fabulosa. É fabuloso trabalhar Mateus e Isaías juntos. É fabuloso. Você vai encontrar esses segredos e esses códigos no texto. Então, a gente está fazendo um panorâmico e eu vou me estender muito, né? Principalmente nos evangelhos, que geralmente não é, a gente teria acabado em 10 minutos, mas para mostrar para vocês que a Bíblia é um livro, eu diria assim, é que é perigoso falar isso, ela é mágica. A Bíblia é um livro assim, de uma perfeição de mensagem. Uma perfeição de mensagem, aonde não há equívoco, não há tropeço. E é maravilhoso perceber essas nuances do texto, tá? Eu queria pular com vocês já para vamos pular já para as bem-aventuranças, senão a gente vai gastar muito tempo. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, em que Jesus estava no monte
existe o Sermão do Monte e o Sermão da Planície. Vocês sabem a diferença, não? Não. Então, Jesus, ele primeiro faz o Sermão do Monte. E ele conversa tudo aquilo com os discípulos. Por isso que o Sermão do Monte é tão pancada, é tão forte. Porque ele está falando com os discípulos, tá? O Sermão do Monte é a fala de Jesus com quem o segue. Depois ele desce e ele reproduz o Sermão da Planície, quando ele fala com as pessoas. É o mesmo sermão, mas bem mais suave. Tá? A gente vai ter o Sermão da Planície. Uma hora eu mostro para vocês, não é no Evangelho de Mateus, tá bom? Mas eu mostro para vocês, tá? Ele começa com bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. Vamos lá. Sobre todas as bem-aventuranças, ele coloca que a recompensa está assegurada. Sobre todas as bem-aventuranças, cada bem-aventurança é uma dificuldade, é um choro, é um clamor, é uma injustiça. Todas as bem-aventuranças assim o são, porque aquelas pessoas estão em sofrimento. E Jesus diz que para cada boa-aventurança, ou seja, para cada sofrimento, a resposta está assegurada. E aonde é que ele promete essa resposta assegurada? Versículo 12. Grande é o vosso galardão nos céus. Então, nada nas bem-aventuranças garante para quem passa essas dores e sofrimentos que aqui nós receberemos a recompensa. Nada. Deles é o reino dos céus, eles serão consolados, eles herdarão a terra, eles serão fartos, eles alcançarão misericórdia, eles verão a Deus, eles serão chamados filhos de Deus, deles é o reino dos céus e grande é o vosso galardão. Tudo isso está falando em ressurreição. Ponto interessante. O César, então, Jesus morreu na cruz para nos salvar da justa ira de Deus por causa dos pecados, ok? E a recompensa para aqueles que creem, ela é o quê? Ela é a ressurreição. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Deus faz as coisas apenas de dois modos. O modo definitivo e o modo temporário. Definitivo e temporário. Deus, eu e a minha casa estamos passando fome. Tem misericórdia de nós. Envia trabalho, envia recurso, envia alguém com a cesta básica. E de repente bate aqui a porta aqui de casa, chega um irmão com a cesta básica para mim. Deus resolveu o meu problema de modo provisório. Por quê? Porque a semana que vem a cesta básica acabou e eu vou ter fome de novo. Ô César, eu fui curado de um câncer. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus te curou de modo provisório. Por quê? Porque você pode não morrer de câncer, mas daqui a uns anos você morre de qualquer outra coisa. César, eu tava, como eu passei isso. Eu tava na fila da morte do Covid, entubado 15 dias sem saber se eu tava vivo ou morto. E Deus me trouxe de volta, de modo provisório, porque um dia eu vou morrer. Mas a promessa, tem um versículo muito lindo na palavra que eu vou pesquisar no Google porque eu não lembro. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha lá, 1 João 2,25. 1 João, anota aí, 1 João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Significa então dizer que um dia Deus resolverá tudo de uma vez. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais fome, não haverá mais lágrima, não haverá mais... E quando a gente pega, então, Apocalipse, capítulo 20, para ler em diante, quando a gente lê Isaías, capítulo 35, quando a gente lê Isaías, capítulo 25, você vai ver, então, a promessa de Deus de alegria eterna que coroará suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles... eis que faço nova todas as coisas, enxugarei de seus olhos toda lágrima. Essa
Essa é a promessa, a vida eterna. Significa então dizer que Jesus na cruz, ele nos purifica do nosso pecado para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Para que nós venhamos a ressuscitar no último dia. Então, naquele dia em que Jesus há de chamar, os anjos vão reunir aqueles que serão arrebatados, aquele dia em que a terra vai dar os seus mortos, o mar os seus mortos, o fogo os seus mortos, o estômago dos leões os seus mortos, não importa. Naquele dia nós ressuscitaremos. Aqueles que terão morrido ressuscitarão. E aquele dia, sim, é o cumprimento. É o fim, é o sensus plenior, é o momento ápice. Esse é o momento ápice da salvação da obra da cruz. A obra da cruz, ainda que Deus é bom e misericordioso conosco, e segundo o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, diz logo nos primeiros versículos que à nossa disposição estão todas as bênçãos celestiais nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, nosso Deus é um Deus que nos provê o pão, inclusive a gente vai ver isso daqui a pouco, né? O pão nosso de cada dia ele nos dá, a saúde, a solução de um problema, o auxílio emocional. Entretanto, essa não é a promessa. Entretanto, o que está garantido é que grande é o vosso galardão nos céus para aqueles que sofrem perseguição pelo seu nome. Então, nós cristãos e pregadores, nós não podemos enganar aqueles que nos ouvem, dizendo que Jesus se torna um meio para a resolução dos nossos problemas. Porque basta um pouquinho de experiência da vida para a gente perceber que não é assim. Basta um pouquinho de problemas na vida. Basta dor, basta fome, basta desemprego para a gente perceber que não é assim. Basta conhecer a história da igreja. Homens e mulheres que morreram devorados por leões para não negar a sua fé. Basta conhecer hoje a história dos irmãos da Nigéria para saber que eles não negaram a sua fé. Enquanto isso, nós estamos aqui achando que não, Deus ele me ama tanto que ele não vai deixar eu passar perrengue. Não, Deus nos ama tanto e a gente passa o perrengue com ele. A gente passa ao vale da sombra, sim. Salmo 23 é a história, é a vida cristã. É a vida cristã. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. 3 versos na frente, eu estou no vale da sombra e da morte. Eu tô com fome, eu tô com frio, tem escorpião, tem cobra, eu já fui picado, eu tô com febre, eu não tô vendo o sol de novo, mas eu não temo porque eu sei que tu estás comigo. É a gente passar pelo deserto, é passar o que essa vida tem de pior pra gente. Ainda que seja a perseguição, ainda que seja uma arma na cabeça, ainda que seja um governo maldito, ainda que seja questões dizendo, olha, nega isso, ou você vai para cadeia, você vai ser preso. Nós vamos abrir o curso de teologia Prison Break, se for necessário. Mas, sabe, eu quero dizer, isso a gente precisa saber. A gente precisa saber que o fim, a solução dos nossos problemas, ela não está nessa agenda. Porque essa agenda, esse mundo, ele é regido no maligno e a oração de Jesus por nós não é que, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração que Jesus fez. Certo? Pouco tempo depois, Tiago morre ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa. Entende do que eu estou falando? O único apóstolo a morrer de forma natural foi João. Um dos últimos a morrer foi Paulo. Sabe o que eu quero dizer? Assim, a gente tem que entender que a pregação, pregar o evangelho é diferente de falar Jesus te ama. Jesus te ama é uma fatia muito pequena do evangelho. É dizer para as pessoas, assim, eu sei que você não quer saber disso, mas você está numa guerra. Eu sei que você não quer perceber isso, mas existe uma batalha pela sua vida. E por enquanto você está do lado de lá da batalha. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas você vai para o inferno. E o único jeito de você não ir para o inferno é você não morrer.
E o único jeito de você não morrer é você vencer a morte. O único jeito de vencer a morte é você crer em Cristo Jesus. Então, a pregação do Evangelho, leiamos como fonte pessoal o livro de Atos, para você ver se os apóstolos, quando pregam o Evangelho ao povo, dizem Jesus te ama. Não. Eles dizem o Jesus a quem vocês mataram. Ele é aquele que foi prometido ao profeta Isaías. Então eu rogo, porque Paulo diz que nós temos então o ministério da reconciliação, e nós rogamos a vocês então que se arrependam dos seus pecados. Essa é a pregação do Evangelho. A gente entra então com ser sal e luz do mundo. A gente entra então, a partir daí, eu acredito que ser sal e luz do mundo é interessante quando ele diz o seguinte, olha, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, e também, peraí, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe o que ele quer dizer com isso, não? Não. Você é a cidade e Jesus é o monte. E se você está no monte... Não é nada disso. Ele está dizendo, ele está fazendo uma analogia com Israel, com Jerusalém. Jerusalém é uma cidade edificada sobre um monte. No alto do monte, Jerusalém está. Então ele está dizendo, é impossível esconder onde nós estamos. Porque não se pode esconder uma cidade que foi edificada no alto de uma montanha. Todo mundo que chega perto vê. Então, assim como também não se pode esconder, então, acender então um candelabro e colocar um cesto em cima. E aí Jesus é muito enfático, se a luz não serve para iluminar, ela não serve para mais nada. E se o sal não serve para salgar, ele também não serve para mais nada. Assim resplandeça a vossa luz. Ô César, então a gente resplandece a luz na nossa justiça? Complicado, hein? É complicado, hein? Porque os escribas e fariseus, eles eram os homens mais justos de Israel. E Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, a gente não fez nada. Então é importante demais, e aí fica até um convite pessoal para a sua devocional, que você faça sempre um autoexame, não só dos erros que você comete, mas do porquê que os erros são cometidos. Perceber os erros que nós cometemos é louvável, afinal você não é cínico, né? Você sabe que cometeu erro, você tem a chance de se arrepender, a chance de lidar com isso, de se arrepender depois, e cada história é uma história. Entretanto, entender o porquê que você comete os erros faz com que você comece a caçar as raposinhas. Lembra do livro de Cantares de Salomão, que fala que as raposinhas, elas destruíam as plantações sem que ninguém visse? Assim é o pecado na nossa vida. Quando a gente não caça as raposinhas, por exemplo, eu como lanche hoje, peço pizza amanhã, não sei quanto tem na minha conta, vou sair com as crianças, vão tomar um sorvete e tal. Isso são raposinhas. Por quê? Porque eu não estou controlando as minhas finanças. Daqui 2 meses eu estou endividado. E aí eu vou pedir perdão a Deus porque eu estou endividado. Só que eu não percebi que o que me endividou não foi o aluguel, a prestação do carro ou a compra no mercado. O que me endividou foi o lanchinho. O que me endividou foi o gasto com porcaria. O que me endividou foi a assinatura daquela streaming que eu nem lembro que eu tenho. E aí a gente vai percebendo que as raposinhas, elas vão passando por nós e a gente não percebe, porque tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, eu não tô achando esse negócio. Ah, é 10 reais, compra outro. De 10 reais em 10 reais em 10 reais, a gente vai gastar 900 reais de cartão de crédito e não sabe do quê. E não sabe do quê. Então, a santidade do cristão, ela não é só uma expressão de acertar ou errar, é mais de saber no que acertou e no que errou, e por que acertou e por que errou. A gente nunca corrige um exercício que a gente não revisa.
A gente nunca corrige um comportamento sobre o qual a gente não medita. E por que eu agi desse jeito? Porque o que me fez caminhar essa trilha? E aí fazer essa compreensão. Jesus, ele eleva, eu vou parar aqui no final do capítulo 5, tá? E a gente segue na próxima aula. Jesus eleva o nível do assassinato quando ele diz o seguinte: se você chamar o seu irmão de raca, você está sujeito ao sinédrio. Olha que coisa interessante. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: qualquer um que sem motivo se encolerizar com seu irmão está sujeito a julgamento. Então, se você, sem motivo, e aí a gente acha que é irmão aqui, né? Pode ser, né? O termo grego aqui é frater, né? Então é irmão mesmo, mas vamos considerar que isso serve para todos nós. E aí eu vou falar um negócio para você, o seguinte: eu passei uma experiência de divórcio terrível. Vocês sabem disso. Hoje o meu esforço todo é não cometer os erros que eu cometi no outro relacionamento, que levaram ao tamanho desgaste, que levou a tudo que levou. E aí eu acabo por perceber que me encolerizar contra minha esposa sem razão faz com que eu perca a admiração por ela e ela perca a admiração por mim. E um casamento onde a admiração não existe, ele fatalmente vai levar a um casal acostumado a ficar junto, então junto fica, mas o casamento não é. Eles não vivem o melhor que a relação pode oferecer. Ou isso vai levar a uma outra série de desonras e desentendimentos até levar à dissolução. Então, encolerizar-se com a Flávia é raposinha. Vai fazer com que a gente termine o casamento? Não, mas isso pode se acumular de tal modo em que o modo como eu me enxergo do lado dela mude completamente, e isso leva casamentos a crises muito pesadas. É lógico que eu não estou falando aqui de casamento, mas como a gente está falando de irmão, né, é importante levar isso para a pessoa que, no fim das contas, é com quem a gente mais vai ter desentendimento, que é o cônjuge. Então, se eu me encolerizar com o meu cônjuge e aquilo for descabido, aquilo for exagerado, aquilo for sem motivo, aquilo for... eu não sei o quê, eu vou me tornar réu de julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca está sujeito ao sinédrio. E quem disser ao seu irmão idiota, tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, a palavra que você dedica à pessoa do ciclo do seu amor, que é o seu irmão, que é o seu cônjuge, que é, sabe, seus pais, independente do momento que vocês estão passando, as palavras, elas podem ser palavras que condenam. Ah, César, então a salvação em Cristo... Não, esse assunto não é soteriologia. Esse assunto não é... Esse assunto não é salvífico. Esse é um assunto sobre galardão. Esse é um assunto sobre recompensa. Tanto é que se você leva oferta para deixar no altar e lembra que tem alguma coisa com o seu irmão contra ti, versículo 23, não entrega a oferta. Deixa lá. Resolve primeiro com o teu irmão, depois você volta lá. Gente, oferta e dízimo na igreja nada tem a ver com dinheiro, tá? Dinheiro Deus tem. Dinheiro Deus tem. Então, dízimo e oferta na igreja não tem a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com disposição de um coração generoso e grato. Não é sobre dinheiro, não. Não é sobre quem vai dar R$1.000, não. Jamais. Não é sobre isso. O adultério, ouviste o que foi dito
não cometerás adultério. Jesus vai e piora isso. Eu, porém, vos digo que um homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus, ele não vai... No Antigo Testamento, era performático. Não adulterou. Deu dízimo. Deu oferta. Deu comida pro próximo. Tá tudo certo. Você tá bem demais na fita. Você tá melhor que 90% do povo. No Novo Testamento, você dá comida pro próximo. Você dá oferta. Você ajuda os outros. Você é boa pessoa. Você só fala a verdade. Que bom. Mas com qual intenção? Jesus pega e vai para a intenção do coração. É lógico, é óbvio que o adultério praticado é pecado. Mas quanta gente está adulterando aí sem sequer tocar outra pessoa? É óbvio. Você já se pegou orando pela doença de alguém? Senhor, cura esse irmão, cura essa irmã, cura esse filho, cura... Não importa quem for. Você se pegou orando por alguém, pela cura de alguém, mais preocupado com o trabalho que isso te dá do que se importando realmente com aquela pessoa? Já parou para pensar que isso é uma possibilidade? Já parou para pensar que existem orações que a gente faz para bem, que elas podem ter origem pecaminosa na gente? Eu posso orar para que tal pessoa se converta só para ela parar de me dar trabalho de chegar drogada em casa? E aí, no fim das questões, eu estou preocupado comigo e não com ela. Eu estou amando a mim e não o próximo. Então, o assassinato vai tratar sobre a atitude da mente, muito antes da atitude das mãos. O adultério no Sermão do Monte, ele é a intenção do coração e da mente muito antes da mão fazer qualquer coisa. O divórcio, esse aqui é um assunto interessante. O que acontecia na época de Moisés era o seguinte: os homens se aborreciam das suas mulheres e mandavam elas embora. De graça. Vai embora, não quero mais saber de você, não me volta mais aqui. O que acontecia com essa mulher é que ela não podia voltar para a casa dos pais, ela não podia se casar de novo, porque ela ainda estava casada com ele. A aliança ainda estava mantida. Isso é o que chama de repúdio. Por causa disso, Moisés dá carta de divórcio. E aí diz o seguinte, olha, versículo 31, também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Essa é a lei. Se você vai abandonar a sua mulher, dê a ela a carta de divórcio para que ela possa se casar de novo. Para que ela possa se casar de novo. Jesus vem e diz o seguinte, eu porém vos digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, repudiar não é divorciar, tá? Repudiar é abandonar sem carta de divórcio. Vocês conhecem alguém que está divorciado há 10 anos, mas no papel está casado ainda? Vocês já viram falar de gente assim? Que está divorciado. Eu separei, mas a gente ainda é casado no papel, mas está separado há 5 anos. Eu já vi muita gente assim. É isso aqui. Os dois permanecem casados ainda. Ô César, mas tem 10 anos que ele não vê essa mulher, mas ele é casado com ela, a aliança dele é com ela ainda. Então o divórcio em Moisés, ele vem para resolver um problema social de mulheres abandonadas na rua, sem marido que cuidasse delas. Jesus vai dizer aqui contra o repúdio. Aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. Por quê? Porque eu vou abandonar essa mulher, não vou dar carta de divórcio para ela não vai querer ficar sozinha, ela vai casar de novo, e a hora que ela casar de novo, ela comete adultério. Você entende? Aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. O marido faz com que a esposa cometa adultério. Vocês entenderam essa? Lê bem devagar. O marido que não dá carta de divórcio à mulher e repudia ela, faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, se o Alfredo
casou com a Marlúcia, e o Alfredo abandona a Marlúcia sem dar a carta de divórcio para ela, isso é o repúdio. A Marlúcia vai e casa com Godofredo, eles cometem adultério. Ainda que isso tenha acontecido há 10 anos, há 20 anos, eles cometem adultério. Por quê? Porque eles ainda são casados. Então, na Bíblia, é que a gente estudou isso bastante. Pega a aula do Deuteronômio, a gente estudou isso muito no Deuteronômio. O repúdio e o divórcio são coisas diferentes. Jesus aqui trata do repúdio, tá? Porque ainda era um ato comum naquela época, certo? Sobre juramentos, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Olho por olho, isso era uma lei que imperava lá. Agora, alguém já ouviu aí, eu vou encerrar aqui. Alguém já ouviu aí que dar a outra face não é dar o rosto a outro tapa, mas sim ir embora? Já viram isso? A Flávia ouviu. Mas estão dizendo, tem uma teologia por aí que está ensinando que dar a outra face não é se permitir levar outro tapa. É assim, você me bateu aqui, eu olho para você, dou a outra face e vou embora. Ou seja, ai. E aí entra uma outra máxima do evangelho que é muito perigosa de entender. O evangelho é um convite ao prejuízo. O evangelho é um convite a você pedir perdão. O evangelho é vida de marido. Pede desculpa sem ser o culpado. Só para manter a paz. O evangelho é isso. O evangelho é você procurar um irmão que está chateado com você. O evangelho é você procurar o irmão que está chateado com você. Não é você esperar o irmão vir até você. O evangelho é você oferecer perdão antes da pessoa pedir perdão para você. O evangelho é ter o espírito de Estevão, porque ter o espírito de Jesus é muito complicado, mas ter o de Estevão, que diz: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. O evangelho é perdoar antes de ser. O evangelho é a escolha de não se ofender. O evangelho, o Sermão do Monte vai nos levar a isso. Porque se você não perdoar aquele que te ofendeu, o vosso Pai que está no céu não perdoará o seu pecado. Isso é o final da oração modelo do Pai Nosso. Então o evangelho é a escolha por prejuízo. Por quê? Porque eu não tenho garantias de riqueza, eu não tenho garantia que tudo vai dar certo, eu não tenho garantia de não ficar doente, eu não tenho garantia que todo mundo da minha família vai ficar bem o tempo todo, eu não tenho garantia de nada. O evangelho é a garantia que eu tenho a vida eterna. A garantia que eu tenho. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus hoje chegasse para vocês e dissesse o seguinte: olha, eu garanto a sua vida eterna, você vai estar eternamente comigo. O que você diria para Jesus? Eu quero. Glória a Deus. E se ele dissesse assim, mas daqui até lá, sobre as suas provisões, eu não vou acrescentar nada. Você vai estar ao curso da vida normal desse mundo. Eu não vou dar provisão quando não tiver. Eu não vou dar o alimento quando não tiver. O dia que você tiver, você vai ter. O dia que você tiver dinheiro, você vai ter. O dia que você não tiver, é você por você. Porque eu estou garantindo a vida eterna para você. E só. Se fosse essa a proposta para Jesus, qual seria a nossa devoção em oração, em adoração, em serviço, em pregação do Evangelho? Será que seria a mesma? Não, não haveria tantas súplicas. Pois é. E não haveria tanta gratidão. E não, porque no final das contas a gente fica achando que Jesus tem a obrigação de provar pra gente, enquanto a gente tá aqui, que ele pode fazer o que ele nos ofereceu lá.
Então, Jesus, se você não pode me ajudar a pagar o boleto aqui da minha casa, como é que eu tenho garantias de que você vai fazer o que prometeu? Como é? E esse é o problema. A nossa fé, ela é condicionada àquilo que nós vemos. Jesus diz para os discípulos, ele diz isso para Tomé: bem-aventurados que não veem, não viram e creram. Agora a gente vive fazendo a oração de Tomé: me mostra, Senhor. Tem gente dizendo por aí que quando você dá dízimo e oferta com fidelidade, Deus é obrigado a te abençoar porque o altar não fica devendo nada para ninguém. É assim, eu nem vou dizer que isso é heresia, né? Porque é óbvio que é heresia. O altar não deve nada para ninguém e dízimos e ofertas também não são modos de comprar favor de Deus. Não se compra favor de Deus. Não se compra Deus. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: as nossas angústias, a nossa raiva não move a justiça de Deus. Então o nosso dinheiro também não move a mão de Deus. A nossa fé, a nossa oração, o que move a mão de Deus? A bondade e a misericórdia de Deus. Jesus deixa muito claro: o vosso Pai já sabe tudo o que vocês precisam, bem antes de vocês pedirem. Então nós temos que tomar cuidado quando nós ensinamos a igreja a orar. Porque geralmente nós ensinamos a igreja a orar por causa de, não por causa de quem. Nós não oramos para Deus mudar as coisas. Oração não muda as coisas. Oração é um meio de graça com o qual Deus injeta em nós a unção e a capacitação para enfrentar o próximo desafio. Entenda isso. Oração é um meio de graça com o qual eu compartilho a minha vida com Deus. E Ele, sabendo do desafio do dia, Ele dá para mim as condições de enfrentar aquele dia. É por isso que oração é todo dia. Porque hoje eu tenho um desafio grande para enfrentar. Senhor, eu tenho um desafio grande para enfrentar hoje. Mas eu creio que o Senhor está comigo. Pai, guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda meus pais, guarda a igreja. Oh, Deus, me ensina a viver com o Senhor nos meus dias, assim como o Salmo 16, Davi nos fala que coloca o Senhor sempre à frente dele, que eu também faça isso em nome de Jesus. Então a oração, ele é uma coisa seguinte: Deus, eu posso enfrentar esse dia sozinho, mas eu não quero. Eu quero o Senhor junto comigo. E esse meio de graça é o modo como Deus escolhe nos capacitar espiritualmente. Ô César, mas eu oro e não sinto nada. Essa oração é a melhor que tem. Porque oração é emocionada, a gente acha que o que funciona é a dopamina que a gente sente, e na verdade às vezes a gente só se engana. E aí, sobre pregação, já que eu tô falando com pregadores, quando a emoção te pegar no púlpito e você estiver emocionado, se apegue ao texto. E se apegue ao esboço que você preparou. Porque geralmente, quando a gente fica emocionado, a gente fala besteira. Quando a gente fica emocionado, a gente promete o que não dá conta de cumprir. Quando a gente fica emocionado, a gente... É a mesma coisa quando a gente está irado. Quando a gente está irado, a gente diz coisas que normalmente a gente não diria. Quando a gente está emocionado, a gente jura amores que a gente não dá conta, a gente promete brinquedos que a gente não vai dar, a gente promete passeios de fim de semana. Coitada, a Flávia tá esperando na Grécia até hoje. Entendeu? Porque quando a gente está emocionado, a gente diz coisas que a gente não dá conta. Na pregação é assim. Muitas vezes a gente está emocionado na pregação e nós nos sentimos levados a dizer coisas e nós dizemos para nós que é o Espírito Santo. E não é, nunca é. Por que, César, que você garante? Porque a inspiração não está em nós. Ouça o que eu estou dizendo para vocês. Deus não inspirou o César para pregar e para falar. Deus inspirou aqui, ó. A inspiração de Deus está na palavra.
Eu sou inspirado a declarar ousadamente as verdades da palavra. Qualquer coisa ousada que eu disser, cheio daquela energia, daquela emoção, que eu vou dizer que é cheio do Espírito Santo, mas não é cheio disso. Qualquer coisa que eu for levado a dizer que não está escrito aqui, não veio de Deus, veio do meu coração. Então, quando você estiver pregando na igreja e você perceber que o seu coração se aqueceu e aquece, o meu aquece aqui na aula. E você perceber que o Espírito Santo ministra em você, e você perceber que você tem coisa a dizer, e a emoção vir, porque vem mesmo, vem para mim aqui, não vai vir para vocês no púlpito. Vem, quando isso acontecer, gruda o texto na sua testa. E se for declarar coisas ousadas, declare as coisas ousadas do texto bíblico e nada da sua cabeça. Irmãos, eu sinto de Deus é uma coisa que me dá calafrio. Porque me acha um profeta aqui que diz sentir de Deus que nós temos que dar 18 voltas ali na rua e, sabe? Desculpa, não dá. Não dá. E eu quero dizer isso e com muito carinho e muito respeito, principalmente ao meu público feminino. Porque as mulheres se dão mais à emoção do que os homens, geralmente. Eu sou uma exceção, certo? Eu sei, eu sou uma exceção. Eu sou emocionado para além do normal. Eu sou assim, tá? Mas ao meu lado não estão homens emocionados, geralmente são mulheres que se emocionam comigo. E mulheres emocionadas costumam falar muita coisa que não deveriam, tá? Principalmente em pregação. Então, quando a emoção vier, lembra, você só pode abrir a boca se for para repetir as palavras de Jesus e dos apóstolos e dos profetas. Não prometa nada, não garanta nada, não diga que Deus está mandando dizer, porque geralmente Deus não está mandando dizer. A palavra vem para nos ensinar, nós não somos oráculos de nada. Nós não somos oráculos, que sobre nós vem o espírito da profecia, e a gente fala, olha, a deusa Íris mandou dizer, nós não somos oráculos gregos. Isso não existe. Nós somos profetas da palavra, e profetas da palavra declaram a palavra. Por que a gente declara só a palavra? Porque a profecia já se findou. Não tem mais. Se tiver mais profecia do que o livro, aí a gente já começa a chamar Ellen White, e a gente já começa a virar adventista. E é heresia. Adventismo é heresia, ok? É seita. Adventismo sétimo dia é seita. A seita que dói menos, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês é, quando a gente estiver emocionado, não diga Deus está mandando, não diga, por favor, não faça isso, sabe? É melhor quando você estiver emocionado, chamar a igreja para orar. Irmãos, vamos orar, é isso que nós acabamos de ouvir aqui da palavra. E ora, e ali na oração, deixa que o Espírito Santo vai, lembra que levar a igreja a orar durante a pregação é uma das coisas mais fantásticas que um pregador pode fazer. Irmãos, nós acabamos aqui de ouvir sobre que seja o divórcio e o repúdio. Vamos orar sobre isso agora? Para que o Senhor livre os nossos relacionamentos, livre os nossos casamentos e que haja em nós temor a Deus para caçar as raposinhas e não deixar que o nosso relacionamento seja minado de dentro para fora. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Vamos? Então, marido e esposas, orem juntos agora. Você é solteiro, ora pedindo capacitação para quando Deus te enviar alguém e põe a igreja para orar. E aí depois põe a igreja para sentar de novo e continua a pregação. César, pode fazer isso? Pode. Pode, você vai ver os resultados que você vai colher quando você desafiar a igreja a orar aquilo que foi pregado. Não importa se está no meio da introdução, não importa se ainda falta tempo, não importa se... Não importa. Ó, César, que eu deixo para fazer apelo no final. Eu sei, a gente está hoje numa cultura de apelo, sabe? Eu sei, tem muita igreja que faz, a igreja que eu ia também fazia. Eu não acho nada errado. Não está errado. Entretanto, a gente vicia a pessoa de que tem uma pessoa especial que vai orar, de que tem um lugar especial que é o palco, de que tem um momento especial e ela pode se converter e orar a Deus em qualquer momento durante a pregação.
E ela pode não precisar dessa pessoa especial, lugar especial e momento especial. Então, quando você faz as... Sabe, eu desafio você, a próxima vez que você for pregar, no meio da pregação, chama a igreja, põe de pé, ora sobre, volta e continua pregando. A igreja não vai entender nada, mas eles vão receber muito disso. Tá? Se você tem o costume de fazer apelo, faça. Eu não estou criticando não, tá? Eu só estou dizendo que tudo aquilo que a gente faz sempre do mesmo jeito pode gerar em quem nos ouve uma percepção que é só desse jeito que funciona. E às vezes fazer de outro jeito faça com que a gente quebre dogmas religiosos que são desnecessários. Você fica à vontade para fazer do jeito que você quiser. Eu não estou aqui criticando o jeito de ninguém fazer, tá? Eu apenas, às vezes, sugiro coisas diferentes, porque as pessoas recebem de modo diferente, tá? Eu preguei outro dia sobre o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos na igreja. O que é que eu fiz? Eu expliquei, antes de ler o texto, eu expliquei todos os pormenores culturais, momentâneos, religiosos, de costume e geografia que abraçavam aquele capítulo. Expliquei 5 pontos. No final dos 5 pontos, falei, amém, irmãos, entenderam? O meio ambiente no qual está o capítulo 12 de Atos? Todo mundo falou, entendi, que interessante, tal. Como é que eu terminei a pregação? Eu li o texto de Atos 12 inteirinho até o final. Quando terminei, as pessoas olhavam assim para mim, porque elas entenderam. E aí eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo toca o nosso coração? Toca. Mas nunca ele vai tocar o nosso coração sem tocar a nossa mente primeiro. Leia o Efésios. Você vai ver que o apóstolo Paulo ora o tempo todo para que Deus, no nosso conhecimento, atue em sabedoria. Então, Deus toca o nosso coração, mas antes ele toca o nosso conhecimento. Então, o que eu fiz nessa pregação é muito diferente. Eu expliquei todo o contexto primeiro, depois eu só li. E a hora que eu terminei de ler o capítulo, os irmãos já estavam, então, edificados. Porque a leitura do capítulo, simples leitura da palavra, fez com que eles entendessem tudo que eu tinha explicado antes e funcionou, tá vendo? Então, assim, não tem um método catedrático exato, desde que a gente esteja sendo honesto com aquilo que a gente está propondo, tá? Irmãos, desculpa, 9h20, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aí, falar e perguntar, eu vou responder. Se alguém precisar desligar para dar conta da casa, a Gi tá cansadíssima, o Gu tá piscando o olho, tô vendo. Né? Minha mãe também tá lá, acabou de jantar, precisa dar uma rotada, né? Você tá brincando? Então, Deus abençoe vocês. Eu tô aqui anotando tudo que eu consigo anotar. Glória a Deus. Então, eu vou deixar vocês com um abraço.